Olá, Júlio. Alfacinho, o que traz? Facinho. Já sabe que eu sou metade, não Tá é? bem, tá bem. Eu sou uma espécie de bolo mármore. Ah, que engraçado. Há tempo que eu não ouvia falar de bolo mármore. Eu própria também não é? Eu lembro-me da minha mãe fazer Pior bolo. do que isso, ao tempo que não como. Também eu. Mas lembro-me da minha mãe o fazer e de comer quentinho. Era o um bolo mármore. clássico, era um clássico. Pronto, mas eu tanto me puxa o norte como puxa Lisboa. E eu vou, não é? Porque passei metade praticamente. Bom, hoje, Júlio, vamos falar da espada de Damocles. Isto a propósito, o ponto de partida foi a nova canção de Rufus Wainwright, Dedicado ao presidente. dedicada ao presidente, não é? Ao presidente Trump, claro, não é? A resposta artística de Rufus ao presidente Donald Trump. E claro que como eu lembro-me sempre do Pedro Mexia, que gosta muito das listas de melhores do ano, melhores discos, melhores filmes, Sim. porque ele diz, porque aqueles que eu não conheço vou à procura. Exato. E fico a conhecer um montão de coisas novas, né? Não, Inês, eu vou dizer no ar aquilo que já lhe disse em privado. Ao longo destes 10 anos, eu fartei-me de aprender coisas à sua custa. Não é? A Inês trazia uma música que eu não conhecia. Como é que se diz? Eu googlava aquilo. Ao googlar aquilo aparecia uma hiperligação para outro sítio qualquer, etc. E pronto. Eu vou-lhe dizer uma coisa, quer dizer, o YouTube para mim é assim... Perco-me. Não é? Pronto. E é mais barato que a Amazon, sabe? No seu Eu caso, também me perco na Amazon, mas aí pia mais fino. no meu caso, o que eu aprendo consigo às vezes é mais difícil de googlar, não é? Isso acredito. Aprendo muito mais, mas depois não é tão fácil de googlar. No seu caso, são umas canções, são umas dicas e vai à procura e encontra. E Está depois, bem, mas veja o caso de hoje em que eu me fartei de descobrir coisas. Pois, a partir então desta música nova do Rufus Wainwright, que ele já tocou em Portugal, inclusivamente. Aqui para cima, não foi? É no Teatro Circo. Que me dizem que está lindo, eu não fui lá. Nunca fui, só vi fotografias. Não, dizem-me que está lindíssimo. Parece muito bonito, de facto. Bom, e qual é a história da espada de Damocles, Júlio? Não é uma expressão que se use muito, não é? Antigamente usava-se. Pronto, mas agora no nosso Hoje dia-a-dia não, hoje não. nós dizemos mais estar com a cabeça no cepo Por exemplo. do que ter a espada de Damocles Exatamente. apontada a nós, não é? Exatamente. Pois, porque a espada de Damocles é mitologia, não é? E tem a ver com algo também muito curioso, porque nós temos tendência a achar que os outros têm coisas melhores, etc. Sempre. E que é tudo muito fácil. E atenção, isto já vem desde muito crianças. Aliás, parece um comportamento que nós nunca conseguimos resolver, não é? Porque é normal que a criancinha queira brincar com o brinquedo da outra, não é? Uhum. Acontece sempre, não é? Sim. Por mais atulhados que estejam as crianças em brinquedos completamente soterrados, vão cobiçar precisamente a caixinha insignificante do outro. Eu vou meter a cabeça no cepo, ou por baixo da espada de Damocles, como quiser. Que é assim, as crianças, em geral, não são muito sugestivas de haver em nós uma tendência para a democracia, para o socialismo, etc. Porque as crianças têm muita tendência para o que é teu é nosso, o que é meu. Isto quando não tem uma versão mais musculada, que é o que é teu é meu. Também. Significa isto que as crianças não são capazes da solidariedade? Credo, claro que são. Ou pelo menos algumas são. Algumas são. Mas nós temos uma visão, e há que assumi-lo, nós temos uma visão, por vezes, demasiado idealizada das crianças. As crianças podem ser cruéis.
Ou tivemos durante muito tempo e agora também estamos a encarar os factos, não é? Acho que já percebemos. Mais, não é? Muito O que é que mais. nos terá feito despertar para essa, não sei se posso utilizar a expressão, a palavra crueldade, mas as crianças são muito cruéis, não é? E desde sempre que há relatos de extrema crueldade de crianças, Sim. com crianças e com os adultos. Mas o que é que nos fez despertar agora, sobretudo no final do século XX, XXI, para este comportamento das crianças? Bom, se englobarmos nas crianças com uma batota aritmética os menos crianças, leia-se os adolescentes, eu arriscar-me a dizer que a própria tecnologia, quando entram pelos nossos computadores dentro ou pelas televisões, imagens de extrema violência, gratuita, simplesmente para ser mostrada no YouTube, estamos conversados. E teorias angelicais vão por água abaixo. E porque, no fundo, a tecnologia materializou as próprias capacidades que nós desconhecíamos deles, não é? Também, não é? Quando um jovem, é mais habitual nos rapazes, não é? Quando um jovem vê um namoro acabado, fica furioso e publica por tudo o que é média fotografias íntimas da namorada, é difícil considerá-lo um santinho. As crianças mais pequenas, as coisas normalmente jogam-se a outros níveis. Por exemplo, não é difícil encontrar uma criança que é capaz de estar a desarticular um animalzinho para ver como é que ele é feito por dentro. Tem razão. Portanto, quer queiramos, quer não, admito perfeitamente opiniões diversas, mas quer queiramos, quer não, também faz parte da educação o inculcar na criança um sentido ético. Porque está longe de estar provado que nós somos um bichinho que nasce já com um património em termos éticos que, com algumas exceções, que se correr tudo bem vão parar à prisão, faz com que nos demos como Deus com os anjos. Nós até nascemos destituídos desse património ético, não acho? Querida, é assim. A sensação que eu tenho é, para haver tantas leis, para haver os 10 mandamentos e tudo isso, se determinadas coisas fossem naturais em nós, porque é que era preciso estar a acenar com elas sistematicamente à nossa frente? Não é? Pois, quando a velha discussão, nós somos intrinsecamente maus ou somos sobretudo bons? Eu acho é que nós nascemos... Com a capacidade de sermos tudo. Nascemos livres, Júlio. Nascemos livres. Mas é a mesma coisa. Pois é a mesma coisa. É uma maneira mais simples de dizer, mas às vezes quase que temos medo de dizer isto. Mas nós nascemos livres. E depois, quer dizer, também somos esponjas, não é? E, portanto, absorvemos o bom e o mau. É por isso. O mau dá mais nas vistas, não é? Em geral. Sobretudo quando se reflete nas canelas dos outros, não é? Que não acham piada. É por isso. É evidente que eu estou de fora. Mas é por isso que as próprias pessoas, passadas fases de choque, etc., o reconhecem. Se reparar nas diversas religiões, você encontra pessoas que estão desiludidas com aqueles que guardam, digamos assim, o templo pelas suas práticas. Infelizmente, nos últimos tempos temos sido perfeitamente submersos com as questões da Igreja Católica e da pedofilia. Mas aí estamos a falar de gente. E pode haver razões de queixa das mais diversas. Olha, na minha geração, posso-lhe assegurar que houve muitas raparigas que se afastaram da religião por causa daquilo que lhes era perguntado na confissão.
porque ficavam chocadas. Sim, sim, Pronto. sim. Algumas perguntas perfeitamente obscenas e que, no fundo, não eram mais do que a projeção da cabeça suja daquele homem. Uma coisa completamente diversa é nós zangarmos com a divindade. Mas que não é raro. Qualquer coisa nos acontece, sobretudo se é algo trágico. O exemplo mais habitual que me ocorre, porque também é um dos que mais observei, é a morte de um filho. E a dor é de tal forma que a própria fé vacila. Porque nós perguntamos como é que Deus pôde permitir isto. Para lhe falar com toda a franqueza, eu acho que nessas alturas eu compreendo, não compreendo, mas intelectualmente compreendo. Eu compreendo que num desespero não se consiga ter o recuo para pensar com clareza. Mas Deus a existir propiciou-nos a possibilidade de sermos livres. O que significa que nós podemos fazer más escolhas, que pode haver má sorte, pode haver uma data de coisas. Deus não é uma daquelas... Lembra-se dos circos e dos acrobatas, a rede por baixo? Para se eles falhassem um dos saltos... Essa rede falha-nos pela vida fora, Pronto. não é? Mas às vezes nós, nomeadamente as pessoas religiosas, algumas delas têm a nostalgia que Deus seja essa rede. E eu acho que é injusto. E, portanto, dir-me-ão, mas e você acha justo que Deus, impávido e sereno, assista a muitas das tragédias que acontecem aqui por baixo, partindo do princípio que Ele está lá em cima? Eu a isso responderia: se nós fomos obreiros do nosso destino, se fomos livres, então Deus poderá argumentar, como o povo diz, cada um faz a cama em que se há de deitar. Eu não sou o salva-vidas da humanidade. Porquê? Como compreende? Nós preferimos de longe ter uma imagem de Deus como um pai bondoso que nos tira as castanhas do lume. Uma figura paternal, como Nossa Senhora de Fátima é uma figura maternal por excelência, não é? Ou às vezes quase só a nossa consciência. Está bem. Para não entrar nesse campo do cuidado, do cuidador, às vezes é só a nossa consciência, porque nós precisamos de ter essa consciência, não é? E isto por uma razão. É assim. Como sabe, há pessoas que, e com todo o direito, que dizem que não entendem o agnosticismo, porque o consideram, de certa forma, uma cobardia, uma defesa para não tomar posição. Eu respondi sempre, como o velho Ferré, e já lhe disse, que para mim ter a absoluta certeza que Deus não existe é outra forma de fé. Também é preciso ter fé para ter essa certeza, na minha opinião. Mas a fé depois transforma-se em algo de quase limitativo, de algo que cerceia, isto é uma perfeita heresia, acho eu, cerceia a própria liberdade de Deus, que é, no fundo, dizermos assim: ou tu cuidas de nós, ou então eu amo e saio do clube. E isto não me parece justo. Mas pronto, não estou aqui para discutir ainda por cima temas em que eu não sou especialista. Quantos saem e depois não voltam, não é? Pronto. Porque precisam... É verdade. E quantos voltam, diga-se passagem. Não é? Há quem volte. E há também, é bom não esquecer, quem não tenha saído e se converta ao longo da vida. Pronto.
Mas então, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos o rei Dionísio e, como é tão habitual, um membro da corte que achava que ser rei era bestial. Só tinha vantagens. Pronto. Vamos ser justos. Poder, riqueza, etc., se calhar este cortesão, digamos assim, pensava o que a maioria de nós pensariam também. Como dizia a nossa querida Wikipédia, atendido por garotas de extraordinária beleza. Pronto, está a ver. Não é? E então, o que é que acontece? O que acontece é que foi pendurada, digamos assim, uma espada sobre o seu pescoço. De Damocles. Exatamente. Portanto, Damocles invejava toda a riqueza do rei Dionísio. E o rei ficou farto, se calhar, dos olhares tangenciais para o seu lugar na mesa, o seu bom vinho, pura a sua boa carne, os seus anéis, pura cobiça, e mandou que, isto até é muito bonito, como aliás a mitologia grega é uma maravilha, pusessem a espada por cima do pescoço do outro, amarrada com um simples cabelo de cavalo. A partir desse momento, Damocles perdeu todo o gosto pelos banquetes, pelo poder, e o rei conseguiu transmitir-lhe a constante tensão que um homem poderoso tem que suportar. Agora, há aqui cuidado. Porque se não formos cautelosos, sabe como eu odeio essa visão, daqui deslizamos para coitadinhos dos mais ricos e mais beneficiados que vivem numa angústia atroz. Felizes são os pobrezinhos que não têm desses problemas. Isso é a hipocrisia institucionalizada. Concordo. E eu acho que era muito mais justo que a espada estivesse sob o pescoço do rei Dionísio. E de uma forma simbólica está. Por exemplo, se houver uma revolta, em princípio, o pescoço que vão cortar é o do rei. Não é? Ou era, não é? Porque o que nós assistimos hoje em dia é... Durante a semana vamos falar da falta de fé de todos nós nos políticos, não é? E quem diz políticos diz poderosos, não é? O que acontece hoje em dia é que, de facto, aos poderosos pode não acontecer tanta coisa como acontece aos outros, não é? Mas, Inês, não é tarde nem é cedo. Vamos lançar a Inês. Vamos não. Lança a Inês, que tem mais conhecimentos. Eu sou um pobre parolo da província. Mas a Inês lança um abaixo-assinado para os nossos dirigentes políticos terem todos, não uma espada que sai caro, mas um canivete de Damocles em cima do pescoço, e quando fizerem as neiras, pelo menos uma arranhadela levam. Vamos ter que mandar construir uma fábrica que produza tantos canivetes, Júlio. Exatamente. E a imagem é muito bonita, porque, olha, tivemos esta semana eleições nos Estados Unidos. E é muito curioso, porque há opiniões para todos os gostos. Há quem diga que Trump rejubile. E que diga que Trump saiu reforçado, outros dizem, não é? Eu estava a falar dos outros que rejubilarem. Esses são os apoiantes de Trump a rejubilar, com ele à frente. Não é? Ele é o que rejubila mais. Mas do outro lado há quem rejubile dizendo, pronto, mas agora os democratas ganharam a Casa dos Representantes. Não é? Pronto, a Câmara dos Representantes. Mas a Inês terá a sua opinião. Eu acho que para aquilo, e esta, como é evidente, é a minha. Ainda outro dia eu trocava educadamente argumentos com alguém no Facebook que pensava exatamente o oposto. Para quem tem assistido há 2 anos ao reality show deste homem, eu esperaria resultados mais sumarentos. Embora há pelo menos uma... Para além dele utilizar o medo, para além dele utilizar aquilo que é o charme muito pouco discreto do isolacionismo, etc.,
também não podemos esquecer que a situação económica nos Estados Unidos está boa. O desemprego tem baixado, etc. E, portanto, todas essas coisas contam. É assim, se as pessoas se sentem mais ou menos bem, não têm muita tendência para fazer um julgamento ético e tirar daí as conclusões sobre quem as governa. Isto pode não ser muito agradável de ouvir, mas se calhar é verdade. E se reparar, aquilo que estes resultados me parecem traduzir é que as pessoas que conseguiram libertar-se desta coisa de vota a favor do Trump ou contra o Trump por causa das mulheres da vida dele, por causa das mentiras, etc., que foram sobretudo mulheres que se concentraram nos cuidados de saúde, foram sobretudo mulheres e homens que se concentraram nos problemas das suas comunidades, etc., tiveram vantagem. Em contrapartida, a um outro nível, a nível do Senado, Trump teve resultados provavelmente melhores do que ele próprio esperava. Sim. O que significa que só faltam 2 anos para as próximas eleições presidenciais e, para mim, neste momento, se houvesse eleições presidenciais, tenho muitas dúvidas que ele não fosse reeleito. Adiante. Dependendo, já falei demasiado da personagem. Dependendo do candidato ou da candidata democrata, não é? Neste momento, não fazemos ideia nenhuma de quem possa ser. O que não deixa de ser estranho, porque faltam 2 anos. Só 2 anos. Só 2 anos, não é? Pois é. E é necessário que seja uma figura forte, não é? Pá, pelo que eu percebi na CNN... Já não é a Oprah, não é? Não, a Oprah não é. Pelo que eu percebi na CNN, havia um protocandidato, que aliás teve um resultadão no Texas, praticamente empatou, o que no Texas não é para qualquer um, que eu disse, mas se este homem é a estrela ascendente, isto vai ter muita piada, porque ele chama-se Beto. Não é lá o nome dele, mas toda a gente o trata por Beto, é o Beto O'Rourke. Eu disse, mas isto será uma eleição espantosa, pá. De um lado o Beto, do outro lado o Trump, pá. Isto vai ser extraordinário. Pronto, agora resta saber se o Beto resiste a esta derrota no Texas. Ora bem, portanto, a canção do Rufus tem algumas imagens lindas, lindas, lindas. Veja, ele diz, foram-nos dados os mesmos bolos da sorte. Os biscoitos da sorte. Biscoitos da sorte, não é? Aqueles que trazem um papelinho, não é? Exatamente. Levanta a gentileza acima de tudo o resto e evita os livros do ódio atrás das prateleiras. Belo. Uhum. Belo. Porque ele podia dizer os livros do ódio nas prateleiras, não. Estes são livros escondidos atrás de outros livros. É uma imagem muito forte. É muito forte, não é? Embora temos que ser justos. Se há coisa que o Presidente Trump esconde a pouco, é os seus ódios, não é? Aquilo, eu acho que nem é na prateleira. É espalhado pela sala toda, não é? E, portanto, ele vai por aqui fora e quando acaba, ele diz, não há razão para o esconder do sol, eu sou um tirano. Confia em mim, ou acredita em mim. Tu não és o único. Tu não és o único, tu não és o único, e acaba como tu não és a única pessoa solitária. E isto faz sentido porque referimos a Trump, porque é obrigatório, porque o vídeo é dedicado a Trump. Logo de início, está lá a está lá escrito, não dá para interpretar nada. Uma pessoa com a estrutura psíquica de Trump, sob certos aspectos, é muito solitário. Porque ele não suporta quem não o apoia. Ele desconfia muito facilmente. Desconfia. Para ele, a diferença de opinião é logo arrumada
na gaveta da deslealdade. Veja o que tem sido o ritmo de despedimentos da Casa Branca. Sempre que ele acha que as pessoas não são de uma lealdade a 120%. Não é? E com este tipo de estrutura psicológica, é evidente que há pelo menos uma dimensão de solidão, não é? Porque, olha, eu não ficaria surpreendido se houvesse uma parte de Trump. É evidente que, com toda a sua beligerância, jamais lhe passaria pela cabeça, penso eu, não se candidatar outra vez. Mas eu ficaria surpreendido se não houvesse uma parte inconfessada dele que tivesse algumas saudades da vida que tinha antes. Ou simplesmente nós, ou muitos de nós olham para ele como uma criança, não é? E a criança de repente dizer: eu já estou farto disto. Ou seja, como se fosse mais um capricho, não é? Nós falamos de uma criança caprichosa que por acaso chegou ao poder. Isto é a visão de alguns, atenção. Sim, sim. Mas essa criança caprichosa pode simplesmente ter lá, no fundo, esse desejo de: eu já estou farto disto e não quero brincar mais ao poder. Veja, mas por outro lado, para ele é impensável ceder o poder. Repare como assim que se falou na ópera, ele disse logo: eu a ópera conheço-a muito bem, venço-a sem problemas nenhuns. Porque, por exemplo, se reparar no que aconteceu na última semana antes destas eleições, o presidente dos Estados Unidos da América, pelo menos em teoria, o homem mais poderoso do mundo, que entretanto renovou sanções contra o Irão, etc., o presidente desapareceu. Porque ele passou uma semana inteira em campanha pelos republicanos. Foi tão simples como isso. Foi como se em Portugal aqui seria mais lógico o Primeiro-Ministro e não o Presidente da República. Não é? O Primeiro-Ministro dissesse à malta, viesse ao noticiário das 8 e dissesse: gente, por amor de Deus, não arranjam chatices esta semana, porque eu vou passar muito pouco pelo escritório. Tenho que ir ajudar o meu camarada na eleição de Bragança, de Évora, aqui e acolá, e pronto, estou em campanha. Isto, em princípio, não deveria acontecer, não é? E, no entanto, aconteceu, e ninguém ficou surpreendido, porque, na realidade, a personalidade dele subverteu completamente aquilo que era expectável de alguém de quem gostariam, presumo, de dizer que é o presidente de todos os americanos. Fascinante para quem trabalha na área que eu trabalho é verificar como o núcleo duro de apoiantes de Trump, que dizem, vezes sem conta, às televisões: estou-me nas tintas para isso tudo. Mesmo que seja verdade o que dizem dele, eu continuo a votar nele. Quem são? Os brancos, homens, frustrados profissionalmente e com pouca educação. Ou seja, gente em que há um ressentimento muito grande. E às vezes com razão. A vida foi madrasta, percebe? Mas lá estão os livros do ódio escondidos na prateleira, não é? Sim. Mas tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Não tenho, não. Então, até porque ouço as pessoas. E as fake news sobre o Obama a dizer que ele tinha nascido no Quénia e, portanto, não se podia candidatar? E os sociólogos que estavam cheios de razão, que disseram: Hillary Clinton não é uma boa candidata, pelas suas permanentes ligações à alta finança, etc., como o próprio Trump, não é? Mas não é só isso que está em jogo. Os Estados Unidos, um homem negro, vá que não vá. Agora uma mulher, seja de que cor for, nem pensar. Não estão preparados para isso. E não estavam. Imagino o que não seria ter uma mulher negra, por exemplo. Nesse frente a frente. E não conhecendo eu os resultados, digamos assim, mais finos,
havia uma enorme esperança numa mulher negra numa das corridas, e ela perdeu por muito pouco, é verdade. A Oprah, por exemplo, foi apoiá-la, o Obama também, etc. E eu não me pude evitar de pensar assim: primeiro quero ver. E depois está bem. Depois acredito. Porque quer queiramos, quer não, a América está a mudar? Está. Eu ouvi as análises todas e, portanto, por exemplo, os subúrbios das grandes cidades, que já foram quase um monopólio dos republicanos, com os latinos, com os negros, etc., a pouco e pouco, têm vindo a mudar. Há 10, 15, 20 anos atrás, Inês, ter uma corrida eleitoral no Texas com 50% para cada lado era ficção científica, não é? E desta vez foi o que aconteceu. Mas não nos iludamos. Isto porque o Texas é muito conservador. É muito conservador. Mas não nos iludamos. Ainda por cima com o sistema eleitoral dos Estados Unidos, porque, mais uma vez, houve mais votos nos democratas do que nos republicanos. O que em Portugal, inevitavelmente, daria uma eleição de um presidente apoiado pelos democratas. Pelos democratas, partido, não é? Não estou a dizer que os republicanos não são democratas, não é? Mas com um sistema eleitoral como o americano, não. Veja, Al Gore teve mais votos, a senhora Clinton teve mais uns milhões do que Donald Trump, que, aliás, negou sempre, não é? Disse que era mentira, que eram fake news, que eram votos ilegais, porque o narcisismo dele é tão frágil. Que nós estamos a falar de um homem que mandou fazer Photoshop na cerimónia de investidura, para parecer que estava mais gente do que estava, para poder dizer que tinha sido a maior cerimónia. Está a ver a fragilidade do narcisismo desta pessoa. E nós estamos com muito tempo. Não, ainda temos muito tempo. Então, a propósito de fragilidade, eu disse que, graças a ti, tinha... Ai, peço desculpa, tratei-te por tu. Estes homens do Norte, de vez em quando, têm assim estas coisas. Enfim. Peço desculpa. Mas, a propósito disso... Como se fosse uma exigência aqui da Dona Inês Maria, não é? Exatamente. Sim. A propósito de fragilidade, eu tropecei noutra espada de Damocles. Pois foi. Exatamente. Numa canção. Surpreendeu-me, porque eu ainda por cima eu fiquei envergonhada. Eu tenho este CD. Ah, é? Tenho este CD. É Magic and Loss, 92, não é? Isso. Pronto. E... Está a ver como tem um bom aluno deste lado? Não, surpreendeu-me, porque eu nunca prestei a mínima atenção. Pronto. É uma canção de Lou Reed. E começa logo assim. Eu vejo a espada de Damocles que está precisamente sobre a tua cabeça. Eles estão a experimentar um novo tratamento para te tirar da cama, mas a radiação mata tanto as más como as boas. Ela está a falar das células. Não consegue diferenciar. Por isso, para te curar, eles têm de te matar. A espada de Damocles está por cima da tua cabeça. Eu vi montes de pessoas morrer de acidentes de automóvel e de drogas. A noite passada, na Rua 33, vi um miúdo ser atropelado por um autocarro, mas esta prolongada tortura sobre partes das nossas vidas é muito difícil de suportar. Para te curar, eles têm de te matar. É muito bonito. Vai por aqui abaixo. Dizendo até, lá, a morfina e a dexadrina que nós usávamos na rua, pronto, tirava as dores, ia-nos aguentando. Nós isso conhecíamos. E depois veja. Mas este jogo do adivinha tem as suas próprias regras. Rules, Ai, não é? Jesus. Os bons nem sempre ganham. Lá vem de novo a espada sobre a tua cabeça. E depois, aqui embaixo, Lou Reed tinha muita piada. Mas há coisas que nós não podemos saber. Talvez haja alguma coisa do outro lado.
um outro mundo acerca do qual nós não sabemos nada. E depois diz, isto é um verso típico do velho Reed: I know you hate that mystic shit. Eu sei que tu odeias essa porcaria mística. É uma outra maneira de ver a espada de Damocles sobre a nossa cabeça. O que é que ele está a descrever aqui? E muito bem. Está a descrever alguém que está a ser tratado com quimioterapia, e ele diz, tem-se feito progressos nisso, não é? Mas ele diz uma coisa que é verdade, não é? Que a quimioterapia vai por ali fora e vai tudo raso. Não é? Por exemplo, na radioterapia os meus colegas avançaram muito. Conseguem hoje em dia uma precisão, digamos assim, na radioterapia que era quase inimaginável há 20 anos atrás. Mas, na realidade, não é por acaso que há, e agora também já há menos, mas enfim, não é por acaso que as pessoas falam dos efeitos colaterais. Ele está a dizer, aquilo que te cura pode matar-te ao mesmo tempo. Claro, mas imaginemos, desde 92 até agora, os avanços. Já houve, não é? E, portanto, é muito, na minha opinião, é muito lógico que ele fosse buscar a imagem da espada de Damocles. Porque, no fundo, é o quê? É a Inês, seja em regime ambulatório, seja em períodos de internamento, a Inês a ter o melhor tratamento possível, mas sabendo que não há garantia de que as coisas virem para o lado bom. E, portanto, a espada está por cima do pescoço. É muito curioso como, provavelmente, bom, sendo uma expressão tão antiga, agora ela voltará a andar connosco, não é? Até por causa do Rufus, não é? Não, a canção é belíssima. Não sei até onde é que ela terá ido em termos de lá das classificações. É muito etc. recente ainda. Muito recente ainda. Muito recente, eu achei a canção lindíssima. Achei o vídeo muito bem esgalhado, perdoa-me, o plebeísmo, não é? E, portanto, pelo menos aqueles que gostam do Rufus Wainwright, seguramente vão empregar a expressão. Alguns deles, se calhar, até foram ver o que é que significava. Claro, como eu. O que é curioso é que, tendo eu ido vasculhar um bocado mais do Rufus Wainwright, fui descobrir uma coisa deliciosa, porque há pouco tempo nós falámos destes personagens. Em 13 de outubro, ele estreou a sua segunda ópera. E imagine sobre o que é a ópera. A ópera é sobre os amores, a relação do imperador Adriano e Antino. Ou seja, estamos perante um fulano que tem ambições em termos artísticos. Claro, não é? Claro. E depois tem outra coisa, não é, que o torna muito simpático, não é? Que é, ele tem uma filha com a filha do Cohen. O que desde logo também é uma coisa que faz com que ele passe a fazer parte da tribo, não é? Um nosso, o Júlio já sabe, porque eu já lhe contei entretanto, nosso ouvinte, o Pedro Assis Cada Vez, é que me contou, porque esteve no concerto do Teatro Circo em Braga, contou que ele, Rufus, quando lá atuou, contou a história desta canção. Ele estava com a atriz Carrie Fisher. Sim. E ela terá atendido um telefonema dos advogados e o Rufus ouviu a gritar ao telefone, a praguejar, não é? Sim. This is like the fucking Damocles sword. E ficou a pensar naquilo, foi para casa, começou a escrever a canção, inspirado pelo telefonema, mas lembrou-se de, olha, o que nós todos depois fomos, ou quase todos fomos fazer, que não sabíamos, deixa-me ver isto na Wikipédia, não é? Sim. E o que ele contou é que, pelos vistos, a letra já estava a ir nesse sentido, não é? E tem muita graça, pronto. O que é bonito, porque isso dá-nos uma sugestão, que é, tendo ele ouvido o telefonema, isso significa que a Carrie Fisher estava a utilizar bem a imagem. Não é? Claro, claro. E, portanto,
ao ouvir utilizar a imagem de uma forma acertada, ele foi para casa e começou a escrever sobre essa imagem. E quando ele diz, mas espera aí, agora vou ver de onde é que isto vem. O que é que ele vai encontrar? Vai encontrar algo que se encaixa perfeitamente naquilo que já era, digamos assim, o trajeto do poema que ele estava a escrever. Encaixava perfeitamente. Encaixa como uma luva, não como uma espada, longe disso. Sabe que eu fiquei impressionado porque tentei pôr-me na cabeça dele, e ele em 2007, numa canção chamada Going to a Town, ele diz que está cansado da América. E eu pensei assim, se há 11 anos atrás ele estava cansado... Ele tem dupla nacionalidade, não é? Americano e canadiano. Exato. E eu pensei assim, meu Deus, se ele há 11 anos já estava cansado da América e agora dedica uma canção destas ao Trump, ele agora não está cansado, ele deve estar exausto. Também faz parte, digamos, de um certo charme elitista estar sempre contra... Também temos que dizer a verdade, não é? Estar sempre contra a América. Há alturas mais propícias a um certo descontentamento, não é? Claro que agora com Donald Trump a coisa fica séria. Eu não é? pensei que a Inês ia dizer um certo elitismo, estar sempre contra Trump. Não, estar contra a América. Mas, por exemplo, em relação a Trump, eu acho que isso joga a favor dele, sabe? Porque em entrevistas que de vez em quando eu ouço, a opinião das pessoas, e nomeadamente atendendo àquilo que são os preconceitos, joga a favor dele. Porquê? Porque é a estratégia de vitimização, de lá estão todos aqueles intelectuais de pacotilha, na CNN, no New York Times, etc., a atacar o coitadinho, só porque ele não é um deles, só porque ele foi contra os interesses estabelecidos, que foi, se quiser, o grande feito dele. É que, pertencendo ele à alta finança americana, estando ele a vida inteira às cotoveladas com os políticos e os financeiros mais poderosos, ele conseguiu passar a mensagem, que aliás tem sido o sistema que na Europa também tem sido utilizado, conseguiu passar a mensagem de eu sou contra o sistema e, como ele próprio disse, eu vou drenar o pântano do Washington. A partir dessa altura, ele é o campeão dos desfavorecidos, o que é tristemente irónico, não é? Num tipo que nós sabemos que, ainda por cima, tem uma trajetória em termos de fortuna pessoal que não foi propriamente feita à custa de justiça para com os seus próprios trabalhadores, etc. Mas a política é assim. Eu acho que já lhe disse, mesmo assim estava à espera de uma resposta artística, musicalmente falando, mais forte. E ela, quer dizer, vai surgindo, não é? Sim, por exemplo, Barbra Streisand também, eu ainda não ouvi, mas Barbra Streisand também gravou uma coisa especificamente para ele. Pois, vai surgindo aqui e ali, que nos vai permitindo, por exemplo, fazer um programa como este, mas eu mesmo assim esperava uma resposta artística mais forte, pensando que noutros tempos a canção foi de facto já não digo uma arma, mas uma ferramenta muito eficaz em termos criativos, não é? Esperava mais, mas se calhar as coisas também têm outro ritmo e vão saindo como vemos. E se calhar também têm sido muitas coisas ao mesmo tempo, não é? Talvez, tem Veja, razão. nomeadamente as mulheres, muitas delas envolveram-se profundamente no Me Too. No Me Too. Não é? E o Me Too é contra ele, como é óbvio, ele. não é? Mas é muito mais lato, não é? O que a Inês está a dizer é, eu pensei que assestassem baterias criativas, Sim, muito mais sobre o homem. É verdade. Bom, e posto isto, vamos ouvir a canção Sword of Damocles do Rufus Wainwright. Estou mesmo a imaginar alguns dos nossos ouvintes a dizer, caramba, estou há 45 minutos Espera. E eles nunca mais se calam, eu quero ouvir a canção. Um beijinho. Vai valer a pena, porque Pois é vai, bonito. vai. Beijinho, Beijinho, querida. Até Júlio. amanhã. Até amanhã.
sword of Damocles. Just release it to the authorities. We have been given the same fortune cookies. You and I have all of our progenies. Raised kindness above all else. Avoid the books of hatred behind the shells. I will caress your curly hair with affection. Many a good reason to cut off your head. Then and there. The sword of Damocles. Just release it. I'm begging you on my knees. There is no reason to hide it from the sun. I am a tyrant. Trust me, you are not the one and only. And trust me, you are not the one and only. And trust me, you are not the one and the sword of Damocles. Release the sword of Damocles. Just release it. Cut the thread.